Lucas capítulo 13, verso 10 a 17, diz assim: Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e já havia 18 anos. Andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo endireitou-se e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias em que é mister trabalhar. Nestes dias, pois, vinde para seres curados, não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não leva a beber água? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantém presa? Dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém, gente? A nossa vida, né? Ela pode mudar em minutos, em segundos. Uma situação, ela pode reverter, né? Quando nós estamos na presença de Deus. Quando estamos na presença de Cristo, e Ele é uma presença real, tem sempre uma perspectiva de mudança, de um acontecimento. Por isso que a gente deve estar sempre atento, né? Essa mulher, é interessante que ela não pediu para ser curada. Ela estava ali, vamos pensar que ela já estava acostumada, né? 18 anos com um problema, né? Você acaba acostumando, infelizmente. Você acaba aprendendo a conviver com aquilo. Mas quando nós temos Cristo na nossa vida, ou quando estamos na presença de Deus, no ambiente de ação de Deus, a gente tem que ter uma perspectiva boa de que Deus vai fazer alguma coisa. É verdade, de que Deus vai agir, e aquele quadro vai ser transformado para melhor. E aquela situação que às vezes a gente já acostumou, acha que não tem mais jeito. Jesus vendo, olhando, e Ele pode fazer uma grande transformação. Você crê nisso esta manhã? De repente, coisa que você achou que não ia mais acontecer. Quantas coisas na nossa vida a gente fala, isso é não vou dizer que é karma não, isso é uma maldição, um negócio de karma, né? Mas, isso é minha cruz. Muitas vezes a gente pensa assim, isso é a minha cruz. Só que você não tem cruz. A cruz é de Jesus. É assim que a gente deve pensar, como a Vânia falou aqui, não, peraí, eu já fui curada, né? Então nós não temos cruz. Pelo contrário, nós temos na nossa vida o efeito da cruz. Amém? É isso que eu tenho que crer. O efeito da cruz, o efeito do que Jesus fez para nós na cruz do Calvário. E é interessante porque a Bíblia diz que Jesus olha para essa mulher e ela, né, e fala para ela, olha para mim. Jesus chama a atenção dessa mulher. Até mesmo porque tinha muitas barreiras ali, né? Existiam muitas barreiras. Existia ali, vou te falar algumas barreiras que existia. Existia a barreira física, porque uma pessoa encurvada, ela não pode olhar para o alto, e Jesus está no alto. Mas por que ela estava encurvada? Porque Satanás implantou uma maldição nela. E eu costumo dizer que essa maldição já estava chegando à maioridade, já tinha 18 anos. Implantou uma barreira física
que ela não podia olhar para o alto, ela não podia olhar para cima, ela não podia olhar para Deus, ela não tinha nenhuma perspectiva de sair daquela maldição. Então nós já tínhamos um problema físico mesmo. Nós já tínhamos, um espírito que encurvava essa mulher, que fazia olhar para baixo, que não dava nenhuma perspectiva boa de vida para ela. Até que Jesus chegou ali, quebrando aquela barreira. Outra barreira, nós tínhamos uma barreira espiritual, porque existia, eu creio, castas de demônios ali, que escravizavam aquela mulher. Outra barreira, nós tínhamos a barreira da religião, porque tinha o efeito religioso no sábado, e ali estava todo mundo preocupado com a religião, não com aquela mulher. E alguém pode até levar lá para a lei, para a primeira aliança, e falar assim, mas espera aí, Deus deu sábado. Mas Deus não falou que ninguém podia deixar de fazer o bem no sábado. O sábado foi criado para disciplinar o povo. É verdade. Não para impedir o poder de Deus. Porque no sábado é quando Deus mais operava. Então, é isso que eles não estavam entendendo. Eles transformaram numa barreira religiosa. Tanto é que quando a mulher foi curada, foi todo mundo para cima de Jesus. Foi todo mundo para cima do povo. Olha, não veio aqui mais não. Ninguém estava preocupado. E aquela mulher estava sendo liberta. Todo mundo falou, não. Gente, não vem mais aqui para ser curado, não. Porque no sábado não pode fazer isso. Era uma barreira religiosa. Mas Jesus... todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Não há barreiras para Deus operar na nossa vida. Você crê nisso? Não tem barreira religiosa, não tem barreira física, não tem legiões de demônios que possam impedir o agir de Jesus na nossa vida. Eu creio, é isso que eu tenho que crer. É isso que eu tenho que viver. Não importa a situação, não importa o tempo. Porque para Deus... não é cronologia. Para Deus é kairos, é tempo de Deus, e o tempo de Deus é presente o tempo inteiro. Então não importava o tempo que ela estava encurvada, não importava se tinha que fazer uma fisioterapia depois, não. Para o poder de Deus é já, é imediato, amém? Você quer nisso esta manhã? Agora, como é que Jesus fez essa cura, Primeiro, ele viu. Diz o texto, que ele, olhando Jesus, ele viu uma mulher, ele olhou para ela, chamou a si e falou assim, mulher, você está livre. Então, primeiro ele viu. Temos que clamar a Deus para enxergar na pessoa de Cristo as nossas questões, as nossas fraquezas, os nossos desânimos, o nosso encurvamento. Pede para Deus olhar. É verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, que Deus é o nosso socorro bem presente. A Bíblia diz que Deus do céu olha as nossas questões. Então, clama assim, olha para mim. Do mesmo jeito que você olhou para aquela mulher. A gente não lê lá em Apocalipse que ele tem olhos de chama. Que ele vê o que eu não vejo. De repente, essa mulher nem percebia mais. Sabe uns problemas que a gente tem que a gente não percebe mais? Porque já acostumou. É verdade. Aí quando você chega no médico e fala, você tem um desvio aí nessa coluna. Ah, mas nem percebi, doutor. Eu fui no médico tratar o olho, E o médico falou para mim, olha, você tem um ponto cego. Ponto cego? Sim, você tem um ponto cego. Por isso, aí ele fez lá o procedimento lá, falou assim, olha, fecha o olho, olha para esse nariz aqui, na ponta do seu nariz, olha para o olho. Você nunca percebeu que você acha que o seu nariz de um lado é maior do que o outro? Não é que é mesmo? Não é que é mesmo? Aí, realmente, uma coisa desde infância. Então, ele viu, porque ele é especialista. Mas eu me acostumei com isso.
É como Jesus. Jesus vê o que você não vê. Jesus é médico por excelência, arquiteto do corpo humano, fez cada parte nossa. Ele enxerga coisa na nossa vida que a gente não percebe. Por isso que a gente tem que falar: Jesus, olha para dentro de mim, vê se tem alguma maldição. Vê se tem alguma maldição que eu herdei da minha família. Vê se tem alguma coisa que eu adquiri há muito tempo atrás. É verdade. E Jesus vai olhar para você, vai olhar para nós através do Espírito do Senhor, através da palavra, e Ele vai ver. Só que Jesus não vê a coisa e fica parado. Ele vê a mulher naquela situação, presa espiritualmente, presa fisicamente, presa religiosamente. Ele fala: vem para cá. O texto diz, né? Ele chama a mulher a si. Ele chama a mulher a si. Ele fala: olha para mim. Depois ele fala: vem para cá. Né? Olha, confere o versículo 11 aí para você ver. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo nenhum endireitar-se. Vendo-a Jesus, viu, chamou a si. Jesus veio e chama, gente. E ele já chamou na tua palavra. Mateus, né, capítulo 11, versículo 28, você não precisa abrir, diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vou aliviar. Já chamou você. Ele não fala assim, ó, é igreja tal, é povo tal. Não, ele fala: todos que estáis cansados e oprimidos, eu vou trazer um alívio. O que oprimia essa mulher? A religiosidade. O que oprimia essa mulher? O problema físico. O que imprimia essa mulher? Uma legião de demônios, uma rejeição da sociedade. Só que não existe barreira para a ação de Jesus na nossa vida. Não existe nenhuma barreira. Receba essa palavra desta manhã. As coisas impossíveis para o homem, para o diabo, para a sociedade, é possível para Deus. Sabe quem falou isso? Não foi o homem, foi o anjo. Foi o anjo que falou. Foi Gabriel que falou. Quando duvidaram que Isabel podia engravidar de João Batista, falou assim: não, peraí, por que é o anjo que fala isso? Porque ele está no ambiente celestial. Ele fala que aqui na terra tem muita dúvida, tem muito engano. Então o próprio anjo chega e fala: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Lucas 1,37. Tem essa narrativa. Ele está num ambiente espiritual, ele está num ambiente de Deus, conhece Jesus. É Gabriel, o mensageiro de Deus. Então, nada é impossível para Jesus, amém? Por isso que ele chama. Depois, o que ele faz? Ele profetiza. Olha o versículo 12. Mulher, estás livre da tua enfermidade. A mulher está curada já? Tá ou não? Sim ou não? Tá? Não. Ainda não. Ela continua torta do lado. Jesus só mandou a profecia da palavra. Agora ela entra no processo de cura. E ele fala para ela, depois que ele dá a profecia, ele impõe as mãos sobre ela, e ela endireitou e glorificava a Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Muita gente está livre, mas não está liberta. Às vezes a gente está livre de algumas coisas, mas a gente não se liberta. Isso não quer dizer que você não vai para o céu. Mas pode viver uma vida de opressão aqui. É verdade. 3 coisas prendiam essa mulher, e muito mais coisas. Eu citei a religiosidade, eu citei o problema físico e citei os demônios. Então ela está, agora ela está livre, mas não está liberta. É como o povo que sai do Egito, livre, vão. Mas não se libertou, continuava com a mente de escravo. Queria voltar para outros deuses, queria se colocar debaixo do jugo do Satanás, do faraó. Então a gente está livre.
Quando recebe essa palavra nesta manhã? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 32. É verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus falou para a mulher, ó, você está livre, mulher, você está livre. Agora o processo. Direita. Fica direito. Imagina essa mulher de 18 anos curvada, se esforçando, ou se estalando. Tudo. E ela se esforçando, não, eu estou livre. Jesus falou, eu estou livre. Eu posso imaginar, na imaginação da minha fé, demônios fazendo assim do corpo dela, ó. E ela sentindo um alívio. Por causa da profecia que Jesus falou para ela que está livre. Ele já falou para nós. Então, a gente está livre. Mas muitas vezes a gente tem que se libertar. E se eu propagar aqui em libertação que a gente precisa, eu vou ficar 2 horas falando. Às vezes são sentimentos. Às vezes é coisa de 18 anos atrás, por figura de linguagem, né? Às vezes por coisas físicas mesmo, né? Tem tanta coisa que já nos libertou. E tem hora que a gente não endireita, né? Então a palavra é, né? Jesus falou para ela, endireita. Pode ficar, você está livre. Você não precisa mais dessa, né? De se submeter a essa cabeça baixa, a essa humilhação. Não. Você agora é filha de Deus. O reino é o nosso viver. A vida com Cristo agora vai manter a minha liberdade. Porque liberdade tem que ser mantida. Né? Liberdade tem que ser mantida. E o que ela faz? Ela faz uma coisa para manter a liberdade. É o que a gente tem que fazer. Para Satanás ficar longe da gente. Ao derredor. E ao nosso redor o anjo. Para a gente continuar vivendo. Sabe o que ela fez? Jesus impôs as mãos sobre ela. Ela logo endireitou. E ela glorificava a Deus. Essa é a nossa vida na terra. Viver glorificando ao Senhor. Glorificando a Deus é o quê, pastor? Viver na presença de Deus. Pastor, se eu canto, consequência da glória de Deus. Pastor, eu estou na igreja, consequência da glória de Deus. Pastor, eu luto para obedecer a palavra, consequência da glória de Deus da sua vida. Por isso Paulo diz, vivei de glória em glória. Aí Jesus ainda fala assim, ó, eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu me deste a fazer. João 17, 17. Se nós seguirmos essa profecia, esse padrão bíblico, viver para a glória de Deus, fique certo que a maldição não te alcança. E as algemas vão cair a cada dia. Porque a gente já está livre. Era que a gente não sabe. Você sabe por que o elefante... Quantos quilos tem um elefante, gente? 1000 quilos, né? Mais ou menos isso, né? Então, mas é bater o peso aí. Acho que é 1000 quilos. Acho que é tonelada, né? Um Fusca, mais ou menos, ou 2. Mais de 1000 quilos, né? Então, quanto é que pesa uma pessoa em média, uma pessoa magra? 70 quilos, né? Você sabe por que um cara de 70 quilos domina um elefante de mais de 1000 quilos? Se o elefante sentar nele, ele mata ele. Porque acostumou ele desde pequeno. Ele começa com uma corrente muito forte. Ele começa com uma corrente muito forte. Aí, depois, puxando o elefante. Depois ele coloca uma corrente fraquinha.
Depois até sair com corrente. Ele faz com a varinha assim, o elefante senta. Ele faz assim, o elefante vem. Ele acostumou. O elefante não está preso aqui. Tem até um filme que o elefante se revolta e joga o circo no chão e faz uma tragédia. De 2 a 6 toneladas. Quase o peso de um caminhão. Mas é dominado. E às vezes é assim que o inimigo quer fazer. Né? Ele faz você pensar que ele tem o domínio. Ele faz você pensar que é forte. Ele faz você pensar que você tem que andar curvado. Faz você pensar que você ainda é preso. Mas em nome de Jesus, a palavra nos esclarece. Nós somos mais do que vencedores, estamos livres por Cristo Jesus e andamos de glória em glória no nome de Jesus. Vou te dar um último versículo do Paulo que fala assim ainda, ó, né? Quer bebais, quer comais, ou qualquer outra coisa, fazei o quê? Para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, vamos nos manter livres, libertos, sem curvatura, sem prisões, sem algemas, vivendo para a glória de Deus. Amém? Quando recebe essa palavra nessa manhã? Quem vai orar o caderno de oração? Renata? Amém.